Nessa questão agora, a gente está vendo uma outra análise da introdução à química orgânica. A gente viu ligação entre carbonos, a gente viu a hibridação do átomo de carbono, a gente viu classificação de cadeia, e aqui ele foca justamente a hibridação do átomo de carbono. Então o enunciado diz: orbitais híbridos descritos na teoria de ligação de valência, ele abrevia, né, TLV, são muito utilizados para explicar a ligação entre átomos e a geometria molecular em compostos orgânicos. E aí continua o enunciado. A respeito da hibridação dos orbitais e as ligações atômicas em moléculas orgânicas, é correto afirmar que... E aí ele vem com as alternativas. Eu não vou ler porque eu coloquei nossa arte aqui e a gente vai fazer um ping-pong. A gente vai ler e vai ver se é falso ou verdadeiro. Ele quer a correta, ele quer a alternativa verdadeira. Então vamos começar. Letra A. Orbitais híbridos do carbono envolvem orbitais S e P mais externos e orbitais D e F mais internos. A gente tem que lembrar que hibridação é a união de orbitais. Se não houvesse o fenômeno da hibridação, o carbono seria um elemento bivalente. Ele só faria duas ligações covalentes simples. Como a química, ela explica o que ocorre na natureza, a gente explica a tetravalência do carbono a partir do momento que você coloca um elétron de S, lógico, no mesmo nível, no segundo nível, tá? Para o orbital PZ, que era o orbital vazio do carbono. Com isso, você abre um orbital incompleto no subnível 2s e 3 orbitais incompletos no subnível 2p. Então você tem, esquece o 2 agora, que não me interessa, sp3, 1 de S e 3 de P. Então, quando o carbono faz as 4 ligações simples, covalentes simples, ele está usando 4 orbitais híbridos sp. Então, quando ele fala aqui que o orbital híbrido do carbono envolve sp mais externo e D e F mais interno, esse D e F aqui tem nada a ver. Então, a letra A é falsa. E aí eu coloco, a hibridação do carbono envolve somente a união de orbitais sp. Letra B. Os orbitais híbridos sp2 presentes em alquinos, lembra que alquinos, tá? Só para lembrar, porque ainda não foi dado para vocês, a não ser para aqueles que estão revisando a matéria, são os alcinos. É uma subclassificação dos hidrocarbonetos. São compostos que apresentam tripla ligação. E os carbonos que dividem essa tripla ligação não apresentam hibridação sp2, e sim sp. Eu coloquei exemplo aqui, ó. Eu tenho uma tripla ligação, daí eu tenho um alcino ou alquino, tanto faz. Essa tripla ligação quer dizer que 2 orbitais não sofreram hibridação. Eu chamo de orbital P puro. Só a ligação sigma ou a covalente simples que sofre hibridação. Então aqui eu só tive a união de um elétron de S e um elétron de P. Daí nos alcinos com tripla ligação ou num alcadieno condensado, onde as duas duplas estão no mesmo carbono, esse carbono apresenta hibridação sp só. Aqui, ó, não é sp2. Então, está errado, porque não é sp2, é sp. Letra C. Os 4 orbitais híbridos sp3 do carbono se combinam com os orbitais híbridos sp dos átomos de hidrogênio para formar o metano.
Bem, metano é C ligado a 4 hidrogênios. Ligação simples. Ligação covalente simples. Então, o carbono realmente apresenta em cada ligação dessa, o seu elétron sai do orbital sp3, cada um deles. Lembra que são quatro ligações. Porém, o que está errado aqui é que o hidrogênio não sofre hibridação. O elétron de hidrogênio ele só tem um único subnível, tá? Se você distribuir os elétrons, só tem um elétron, um S1. Esse elétron sai de S. Não sofre hibridação, até porque não tem quem unir, né? Não tem como. Hibridação é união de orbitais. Se o cara só apresenta um elétron em S no primeiro nível, hidrogênio, elétron e hidrogênio sai do subnível S. E isso a gente mostrou lá no tipo de ligação entre carbono e hidrogênio, carbono e cloro, carbono e carbono não hibridizado, PP. Então a letra C também é falsa. Aí eu coloquei carbono pode apresentar 4 orbitais híbridos sp3, mas o hidrogênio não sofre hibridação, ou seja, o elétron de hidrogênio sai do orbital S. Aí eu venho para D. Em alquenos, e aí eu volto lá em cima, alquinos é o mesmo que alcinos, subclassificação dos hidrocarbonetos. Alquenos é o mesmo que alcenos, é uma subclassificação também de hidrocarboneto. Qual é a diferença? Enquanto aqui eu tenho os carbonos ligados por tripla, aqui os carbonos estão ligados por uma dupla ligação. Enquanto aqui eu tenho apenas uma única, tá? Tripla ligação entre carbonos na cadeia, aqui eu tenho uma única dupla ligação entre carbonos na minha cadeia. E aí continua. Em alquenos ou alcenos, as ligações sigma derivam-se da combinação dos orbitais híbridos sp2 dos carbonos, enquanto as ligações π são oriundas da combinação de orbitais p não hibridizado desses átomos. Completamente verdadeira. Está vendo aqui? Eu tenho duas ligações carbono e hidrogênio, aqui ó, CH2, e eu tenho uma ligação carbono-carbono sigma. Então você tem 3 ligações, tá? Do tipo simples, ou seja, ligação covalente simples. Então o carbono, ele usou dos seus orbitais somente 3 elétrons hibridizados, um de S e 2 de P, sp2. Lembra que é dupla ligação. Enquanto aqui ele só usa uma, sp. Um elétron vai se ligar a carbono e hidrogênio, outro elétron vai se ligar a carbono-carbono. Então você tem aqui a hibridação, elétron saindo da união entre sp, um S e um P, sp, como eu coloquei aqui. Aqui não. Aqui você tem 2 para hidrogênio, CH, está aqui, e uma carbono-carbono. Então, um elétron de S, 2 de P, sp, 2. Tá certo? Tá certo aqui, ó. E aí continua, enquanto a ligação π, que é a mais fraca, lembrando que a ligação sigma segura os átomos de carbono, é a mais forte, enquanto a ligação π aproxima esses átomos. Isso quer dizer, só para a gente dar um alô, né, aumentar mais a nossa cultura orgânica, quando você tem tripla ligação, você tem a primeira e a última, colocando assim para você entender. A do meio seria sigma, a primeira e a última π. Aqui no caso tanto faz, a primeira sigma, a segunda π, não tem problema. O que importa é que enquanto aqui eu tenho 2 ligações π, aqui eu tenho uma ligação π. Isso quer dizer que esses carbonos, eles estão mais próximos do que esses, porque apresentam um número maior de ligação π. Lembrando que enquanto a ligação sigma segura os átomos de carbono, a ligação π aproxima esses átomos. E quando a gente fala em ligação π, são orbitais que não se uniram, não se hibridizaram. Então é o que ele fala aqui, combinação de orbitais p não hibridizados dos átomos de carbono.
Então, completamente correta, completamente verdadeira. E para finalizar, a geometria trigonal plana, observada em alquenos, está aqui os alquenos, os alcenos, e alquinos, é resultante das ligações π entre carbonos. Bem, quando você fala em geometria, você está dizendo que quando você tem hibridação sp3, o carbono ele forma um tetraedro regular, onde ele é o centro. Quando você fala em hibridação sp2, o carbono ele vai formar uma figura que é um triângulo plano, ou seja, a geometria triangular plano ou trigonal, tanto faz. Quando você tem a hibridação sp, a forma ela é linear, porque esse ângulo aqui é de 180 graus. Então, quando ele fala geometria trigonal para os alquenos, legal, porque os carbonos aqui, a hibridação é sp2, realmente trigonal, porém os alquinos não. Nos alcinos, como é sp, a geometria é uma linha. O ângulo entre os carbonos é de 180 graus. Então está errado, eu botei aqui. A geometria tem relação com o tipo de hibridação do carbono. sp3 tetraédrica, sp2 trigonal plana e sp linear. Show de bola, né, gente? Boa. Resposta certa, letra D. Valeu, hein? Viu que legal quando a gente analisa tudo, né, sobre introdução orgânica? Valeu, daqui a pouco, estamos rapidinho de volta.